nesses dias, Deus tem colocado muito no meu coração falar e prevenir a igreja sobre o que a Bíblia fala sobre o retorno de Jesus. Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre isso, eu sou de uma época, antes do ano 2000, e que o pessoal dizia, de 2000 não passará. Lembra essa história? De 2000 não passará. Chegamos, tinha toda aquela expectativa sobre o ano 2000. Eu fui assistir, gente. Tem um filme, Cine Catástrofe. Como é que era? Era 2000... 2012. 2012. Eu estou lá no Shopping Recreio, na fila para poder entrar. Gente, foi a maior viagem de 2012 também, gente. Porque tinha muita gente crendo na história maia. Tá? Crendo na questão que os maias tinham previsto, que em 2012 o mundo se acabaria. E eu estou aqui na fila para entrar no cinema. Tem duas pessoas atrás de mim falando sobre... nós temos que nos preparar. Porque, de fato, já está assim, não sei o que lá em Goiás, acontecendo isso assim, assim, assim. De fato, 2012 está bem aí, vai acontecer. Eu falei, não, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Lógico que você respira fundo, e aí ignora o que está sendo dito. Mas o fato é que nós cremos em muitas coisas. Tem pessoas que acham que a Bíblia não deve ser levada a crédito quando fala sobre a questão da volta de Jesus. A Bíblia não é nem um livro que tem autoridade. Algumas pessoas pensam assim. E aí eu lembro de existe um filme que foi regravado, e tem um ator brasileiro, que eu esqueci o nome dele agora, que trabalha nesse filme, nessa regravação do filme. Ele, inclusive, faz o papel de Jesus. O nome desse filme chama-se Ben-Hur. Quantos assistiram Ben-Hur? Quantos assistiram a nova versão de Ben-Hur? Levante a mão. Agora sim, os mais novos assistiram a nova versão de Ben-Hur. Vamos ver quem se trai aqui agora. Quantos assistiram a primeira versão de Ben-Hur? Levante a mão. Gente, só tem eu, Ana Maria e Márcia? Não, gente, não é possível. Vou fazer a pergunta de novo, que eu não acredito nisso, gente. Não, lá está a Aurimar, assim, Então, assim, quando você assiste a primeira versão de Ben-Hur e assiste a última versão fica muito a desejar. Tá bom que nós temos um brasileiro fazendo o papel de Jesus Cristo, mas você sabe a história sobre como Ben-Hur foi escrito? Existe um cara chamado Leo Wallace. Ele que escreveu a história de Ben-Hur. Leo Wallace, ele era um ateu. E que ele se dispôs a mostrar que o Jesus dos cristãos era papo furado. Que a Bíblia é uma mentira. Só que, quanto mais esse homem estudava sobre os fatos históricos, mais Jesus parecia real para eles. Real para ele. Para concluir a história, este homem terminou rendido a Jesus e escreve esse livro que se tornou esse épico, Ben-Hur, que na primeira versão, não sei nem quantos Oscars esse filme ganhou, mas foi um filme premiado. O que eu estou... Ana Maria está me lembrando que eram 3 horas de filme. Você ia para o cinema e esquecia da vida, Porque você ia passar 3 horas no cinema. E ainda dentro desse tema, volta de Jesus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. O tema da minha palavra é a operação do erro. Fala comigo, a operação do erro. Você vai já entender o que significa a operação do erro. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra,
quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Neste momento, como a guerra da Ucrânia mexeu e tem mexido com o mundo, a guerra da Ucrânia com a Rússia. E não sei quantos ouviram uma declaração do Biden, falando que ele não vai iniciar a terceira guerra mundial na Ucrânia. Mas se Putin mexer com algum país da OTAN, a terceira guerra mundial inicia. Então nós estamos naquela expectativa, porque hoje já existe uma guerra acontecendo, gente. Não é simplesmente uma guerra entre a Rússia, a poderosa Rússia e a Ucrânia. A Rússia querendo dominar a Ucrânia. Não é só isso. O mundo se move contra a Rússia. Existe um estrangulamento em relação às mídias sociais. Eu não conseguia ler, mas saiu uma matéria hoje, não sei se hoje ou ontem, sobre o que significa o Instagram para os russos. Então, todas as mídias sociais se fecharam para a Rússia. Aí tem a questão da questão financeira. Então, assim, existe todo um movimento mundial para sufocar o Putin, para ver se ele muda de ideia. Mas posso falar? Não sei quantos de vocês concordam comigo, mas o Putin está parecendo faraó, gente. O homem de coração duro. E aquele que ninguém dava nada por ele, se tornou o cara do momento, que é o presidente da Ucrânia. Por que eu faço questão de falar disso, dessa história que nós estamos vivendo? Porque assim como esse momento mexe com a gente, e você fica cheio de interrogações, se perguntando como é que vai ser, né, se de repente estoura a terceira guerra mundial, vamos pensar em março, mais necessariamente no Brasil, né, vamos pensar em março de 2020. Alguém lembra o que aconteceu em março de 2020? De repente, nós somos tomados o coronavírus chega no Brasil, acontece a primeira morte de um brasileiro em São Paulo. Gente, eu acordei na segunda-feira com a minha mulher chorando, falando, Maria, o que foi? Morreu primeira pessoa no Brasil. E Ana Maria assim, em pânico. Eu falei, Ana Maria, vamos fazer o seguinte, nós vamos nos informar, mas não vamos nos alimentar diariamente disso, porque assim a gente vai ficar louco. Por que eu estou falando para vocês sobre isso? Porque foi algo que mexeu também com a gente. Nós começamos a pensar, o que vai acontecer? Gente, existe um filme que eu e Ana Maria assistimos, que eu esqueci o nome, não sei se era Epidemia, eu esqueci o nome do filme. Gente, você assistia o filme, era o que estava acontecendo nos dias que nós estamos vivendo. Parecia ficção científica. Parecia quando eu assisti, antes de sair de casa, o 11 de setembro, que eu via aquelas aeronaves atingindo, esqueci o nome do lugar, gente, o World Trade Center, sabe, que eu fiquei assim, parecia ficção. Então, o que nós vivemos em 2020, e estamos terminando em nome de Jesus, esse momento, parecia ficção. Ninguém na rua, todo mundo em casa, todo mundo com medo de sair, todo mundo com medo de estar perto. Você podia ir para a rua e trazer o vírus para dentro da sua casa. E aí vai para o supermercado e lava a sacola toda, e esteriliza a sacola toda, se esteriliza, bebe álcool para se purificar. Entendeu? E usa 10 máscaras. Tudo isso para que você pudesse se guardar são do coronavírus. Aí nós começamos a pensar, aí crente é ótimo, gente. Eu amo crente. Aí começa a viagem dos crentes. Jesus está às portas, o que está acontecendo? No meu coração, gente, eu quero só fazer uma observação. Quem está chorando agora é a Estela. É a primeira vez da Estela e a Abigail na igreja, e elas chegaram abalando. Então, assim, só voltando. Fui brincar, me esqueci. Tá, 11 de setembro, obrigado. Não, já estou na pandemia, está atrasado um pouquinho. vamos lá, gente. Só voltando.
E aí você começa a pensar, o pessoal começou a pensar, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu lembro que nós tínhamos que pensar em como estar perto de vocês, em como estar com a igreja. E aí eu nunca tinha feito live na minha vida, não sabia nem usar o Instagram. Sabe aquela aula naquele cantinho ali, foi assim, aquele cantinho, Gustavo, como é que usa o Instagram? Pastor, é assim, assim, assado. Lá vai eu e Ana Maria fazendo a primeira live, aí eu responsabilizo o Gustavo por isso, tá? Isso eu não tomei essa decisão sozinho, fiz a loucura de fazer 2 lives por dia, uma só não era suficiente, era por dia, uma meio-dia, outras 18 horas, gente, na primeira semana, nós terminamos a primeira semana tão exausto, mas tão exausto, porque era uma adrenalina, porque era a primeira vez que nós estávamos nos expondo daquela forma na internet. Tanto que vocês viram que a Ana Maria sumiu da internet, né? Ficou só eu. Porque a Ana Maria falou assim, não aguento mais, não aguento mais. E aí eu fui lá, ter que fazer frente nisso. Aí nesse ponto, Deus falou comigo, não, Jesus não está voltando, isso é um treinamento. Eu quero que vocês saibam que tudo que nós estamos passando é um treinamento, gente. E lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, já li, né? Já li. Uma das coisas que Paulo fala para essa igreja de Tessalônica, ele diz assim, para que os irmãos pudessem não deixar, não se demover, não sair facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. E foi, queridos, o dia do Senhor não chegou ainda, tá? Calma, relaxa, respira fundo, se firma em Deus, porque não chegou o dia do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é se mantenha firme no que você aprendeu. Se você não aprendeu, se você é um ignorante em relação à escatologia, vai ler a Bíblia. Então não preciso ler livro de escatologia, gente, eu posso te falar? Livro de escatologia é chato. Você tem que ter uma paciência, tem que gostar muito do assunto para se aprofundar nele, porque tem algumas coisas que você não entende. Existe uma série de palavras do Luciano Subirá na internet, falando sobre escatologia. Vai ouvir ele, vai ouvir alguns outros homens interessantes que falam sobre isso para você poder se aprofundar. Mas a primeira coisa, você precisa entender, se mantenha firme no que você aprendeu. É hora de você se aprofundar, meu querido, minha querida, no conhecimento de Deus. Gente, a minha crise com a igreja cristã, há 37 anos, porque eu me converti com 20 anos, a minha crise com a igreja cristã é o desconhecimento que os crentes têm da fé deles. Qual é a base da nossa fé? A Bíblia, gente, a palavra de Deus. E os crentes temem e não lêem a Bíblia. Me dá sono, isso é opressão. Me dá sono, isso é preguiça. Vai chegar em casa, se para você ler a Bíblia é um livro complexo, vai chegar em casa e vai ler a Bíblia deitado, vai dormir, gente. Eu me lembro, eu fui assistir, eu estava na época, estava tudo online na faculdade, né? Eu fui assistir uma aula e resolvi deitar para assistir a aula. Botei o iPad aqui, fiquei assim, vendo a professora dar aula. E eu acordei, já tinha terminado a aula há muito tempo. É a mesma coisa, gente. Se você vai se colocar numa postura como essa, você vai terminar dormindo. Então, procura um horário, um momento que você está descansado e que sua mente está fresca para que você possa ter o seu tempo com Deus. Então, primeira coisa, se mantenha firme no que você aprendeu. Quando chega lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo continua dizendo assim, ninguém, fala comigo, ninguém, de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá, gente? Fala comigo, a volta de Jesus. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia.
o clímax, o primeiro sinal da volta de Jesus é a apostasia. Nós podemos dizer que neste momento, para mim, no contexto que nós estamos vivendo, nós já começamos a viver um momento de apostasia. Todos sabem o que é apostasia aqui? Alguns não sabem. A apostasia, gente, um apóstata da fé, é aquele que creu e agora não crê mais. É a maneira mais simples de você fazer entender. Eu lembro que dias atrás eu vi uma postagem de um rapaz que frequentou o Arena Jovem, e ele tirou uma foto dele e falou assim: Deus é a nossa consciência. Eu falei, que bom se Deus fosse a nossa consciência, né, gente? A grande questão nossa é que nós queremos um Deus que seja manipulável, que eu mando nele e pronto. Então é fácil Deus ser minha consciência, né? Se a minha consciência estiver cauterizada, estiver insensível, pode ter gente morrendo na minha frente, eu não estou nem aí, porque eu não me sinto mal em ver pessoas em situações difíceis, porque Deus é minha consciência. E é interessante que na continuação, além de ele falar de apostasia, ele vai falar, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado um homem da iniquidade. Fala comigo assim, anticristo. Querido, esse é o cenário. Estamos num momento de apostasia, o anticristo apareceu, pronto, Jesus está voltando. O dia chegou. Enquanto isso não acontecer, gente, o dia não chegou. Posso ouvir o amém de vocês, crentes? O dia não chegou. E como eu falei na semana passada, ou retrasada, para mim o relógio de Deus é a igreja. Eu olho para a igreja, quando eu falo para a igreja de Jesus, e falo assim, essa não é a igreja que a Bíblia fala que Jesus vem buscar. Nós estamos muito fraquinhos, gente. Estamos muito sem conhecimento, sem revelação de Deus. E aí ele continua dizendo, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Fala comigo assim, Jesus o detém. O tinhoso, mor, ainda não se manifestou, querido, porque Deus está detendo. Uma coisa que você precisa entender, crente, que a sua história, a história da humanidade não está à deriva. Existe alguém que está no controle. E você precisa entender isso. E aí quando fala sobre apostasia, vá lá para 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1. Como é que isso acontece? Como é que vai acontecer essa apostasia? Por que que, de repente, pessoas que creram vão deixar de crer? Qual é a razão disso? Em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por qual razão, gente? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Gente, muito cuidado com as manifestações sobrenaturais. Nem toda manifestação sobrenatural, Deus está nela. Eu cresci num lar onde eu vi os meus olhos, como diz o povo, que até há de comer. Eu vi uma imagem se mexer.
vamos dizer assim, andar daqui até aquela cadeira, se mexer, como se alguma coisa estivesse mexendo nela. Eu vi a minha mãe mandar tirar uma sobrinha minha, uma prima, que estava internada no hospital e que ninguém conseguia definir o que ela tinha. Alguém presente da minha mãe falou assim: tira ele do hospital, traz ela para cá. Em uma semana ela estava curada. Foi desse lar que eu vim. Eu não podia começar a me relacionar com um Deus, e que eu olho nas páginas da Bíblia e vejo que Ele é todo-poderoso, onde eu só conheceria esse Deus por teoria. Eu tinha que experimentar Deus, eu tinha que experimentar o sobrenatural de Deus. Quando eu dei aula ontem sobre dons do Espírito, uma das coisas que eu falei para a turma, o pessoal está fazendo esse curso comigo, que uma das coisas que eu mais orei foi para que Deus me dá discernimento de espírito. Não me deixa ficar enganado. Não deixa o tinhoso me enganar. E uma das coisas que Deus me deu foi justamente isso, discernimento de espírito. Deus me dá clareza quando é Ele e quando não é. Queridos, observa que a Bíblia fala que as pessoas vão apostatar da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensino de demônios. E aí ele fala assim: pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. Fala comigo assim: tudo que Deus criou é bom. E se recebido com ação de graça ou com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. De certa maneira, Paulo dá para nós aqui o conteúdo desses ensinos de demônios. Parece uma coisa bonita, piedosa, mas existe um espírito atrás disso. Gente, estão fazendo a nossa cabeça para que nós aceitemos tudo como verdade. Existe um cara chamado Ebenezer Bittencourt, que hoje ele é diretor do Instituto Haggai. Ele tinha o privilégio de poder estudar com Ebenezer. E uma das coisas, Ana Maria assistiu uma palestra dele na sexta-feira, e ele definiu o tempo que nós estamos vivendo como o tempo da pós-verdade. O que é verdade hoje? Cada um de nós tem a sua verdade. Então eu tenho que respeitar a verdade do Jairo, caso a verdade dele não seja a minha verdade. Mas ele tem a verdade dele. Não existe mais absolutos, tudo é relativo, gente. Tudo é relativo. Agora não é apenas homem e mulher. Agora não é só heterossexual. Agora você pode ser, como é que é? Pan. Olha que lindo, pan. Eu sou pan. Todos sabem o que é pan? Não, né? Pan é que vai com tudo. Pronto, é a maneira mais simples de explicar, Jairo. Vai com tudo. Nessa palestra nós ouvimos, a Ana Maria viu, tinha uma foto de uma mulher que casou com uma árvore, gente. É? A mulher casou com a árvore, está ela botando a mão na árvore, tem alguém celebrando o casamento. Eu não sei quem é mais louco, a mulher que está casando com a árvore, que está celebrando o casamento. E tem uma coisa muito importante que eu quero falar para os casais presentes. Declaração da mulher da árvore. Ela não pensava em divórcio. Gente, a árvore dá muito problema para ela. Por isso que ela não pensava em divórcio. A árvore não quer dizer para ela: eu não concordo. Eu não sei como é que se tornou uma só carne com a árvore, tá? Não sei. Então, eu quero que você possa pensar, gente, no tempo que nós estamos vivendo.
Você tem que ter um crivo, querido. A Bíblia fala que o homem espiritual julga todas as coisas. Fala comigo assim, o homem espiritual tem discernimento. Se eu não tiver discernimento, nós vamos ser enganados. Mas a Bíblia fala lá em Romanos 12, 2, sobre a necessidade da minha mente ser renovada, para eu não tomar a forma do ambiente em que eu estou. Sabe, gente, eu sou uma pessoa que mantém muito atualizado sempre. Sempre lendo, sempre ouvindo, sempre... Tem coisas que minha mulher fala assim, mas de onde você tirou isso? Eu quero que você possa entender isso, querido. Se você não se atualiza sobre as verdades de Deus, o mundo vai atualizar você. Vai fazer a sua cabeça. Agora você pode ser bi. Agora você pode ter em sua casa, você casou com uma mulher, mas você pode ter um outro casal junto. Ah, minha querida. Nós precisamos saber, gente, do que está acontecendo. Fui comprar uma roupa uma vez com a Ana, numa loja no Rio. E aí, quando chegamos lá para o provador, era um provador só. Não tinha mais separação entre o provador masculino e o provador feminino. Era um provador só. Não tínhamos saída, nós tínhamos que entrar para poder provar. Né? Maria entrou num lugar para provar, eu entrei no outro. Aí, quando eu estou saindo, uma senhora levou um susto. Eu estou no lugar errado. Eu falei, não, minha senhora, está no lugar certo. Ela falou, verdade, verdade. A senhora pode entrar, eu estou saindo. Estão fazendo nossa cabeça, e alguns de nós acham que tudo isso é natural. Não é natural, gente. Pode ser até o que nós estamos vivendo, mas isso não é natural. Minha mulher, meu ponto está dizendo assim, é comum, mas não é normal. Então, assim, as marcas da volta de Jesus, grava isso. É a apostasia e a revelação do anticristo. Essas são as marcas. Quando esse cenário tiver concreto, segura a barra, irmão. Prepara o passaporte, porque a nossa viagem chegou. Se tiver com o passaporte vencido, renova, tá, querido? Agora, renova, sabe por que você renova? Porque você não sabe o momento, gente. Você não sabe o momento, não está no seu controle. Então, renova o passaporte. Por último, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7. Paulo vai continuar falando sobre o anticristo. Agora, olha o que ele diz. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Agora escuta isso, crente. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Na injustiça. Saiba de uma coisa, meu querido.
Quando nós falamos sobre a operação do erro é o juízo de Deus. Vai chegar um momento, e a Bíblia fala sobre isso, sabe como é assim? Que a sua paciência o seu limite vai enchendo, e você fica pelas tampas. E aí você, tá bom, vai. É justamente isso que Deus vai fazer. Tá bom, vai. E Deus vai deixar as pessoas que não deram crédito à verdade a darem crédito à mentira. Porque o tinhoso vai aparecer, fazendo sinais e prodígios, com todo o poder, enganando. As pessoas que não têm conhecimento vão dizer, gente, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. E vão passar uma eternidade longe de Deus, porque não deram crédito na verdade. Eu quero que você pense nisso. Eu estava conversando com a Ana, antes nós estávamos vindo para cá, e eu estava falando para a Ana o seguinte, né, perguntando para ela, sabe quando você está com uma coisa na cabeça e você quer saber a opinião da pessoa, da outra pessoa? Eu perguntei assim, qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Nem a minha mulher lembra, mas eu lembrei. Eu perguntei assim para a Ana, qual é a dificuldade das pessoas com Deus? Sabe qual é a dificuldade? Hoje ninguém quer ter ninguém sobre si. E quando você diz que Deus é soberano, que Ele é a autoridade máxima, não quero ninguém mandar. Só que você esquece que Ele é o significado da sua existência. Sem Ele, a sua existência é vazia. E você fica procurando 1000 coisas para colocar neste vazio, e nada cabe. Aí eu vou lembrar de uma palavra de um filósofo e físico, Pascal. Pascal fala o seguinte, há um vácuo no coração de cada homem, que não pode ser preenchida por qualquer coisa criada, mas só por Deus, o Criador, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Os crentes pegaram essa declaração de Pascal e reduziram da seguinte maneira: existe no seu coração um espaço do tamanho de Deus, que só Ele pode preencher. Só Ele pode preencher. Em 2 Timóteo capítulo 3, diz assim, a partir do versículo 1, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Fala comigo assim, tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas. Conseguem perceber isso? Serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Gente, hoje, não vou dizer todos, mas a maioria das pessoas vivem como animal. Sentir vontade, faço. Tudo que vier à minha mente, tudo que eu sentir vontade, eu sou livre, eu vou fazer mesmo. É minha opinião, tá? Minha opinião. Mas quando eu estudei, quando eu fiz engenharia mecânica, se tinha uma coisa que eu achava assim, sempre achei isso, tá? Na segunda-feira, quais eram os papos dos meus amigos? Quantas cervejas beberam? Com quantas mulheres se relacionaram? Eu falei, gente, que vida é essa? Fala para mim. Que a vantagem está nisso.
Ou você vai em outras rodas que as pessoas falam, quanto beberam, quantas mulheres se relacionaram, quantos homens se relacionaram, e o investimento que está fazendo. Quanto quer ganhar, quanto está ganhando, com o que está investindo. Aí eu falei, gente, a vida é só isso. Gente, eu com 17 anos, eu já falava para Deus, meu Deus, a vida é só isso. Eu já achava, quer ver uma coisa? Com 17 anos eu falava assim, meu Deus, lá vai vir um outro ano. Aí vem Natal, a mesma coisa, todo mundo sabe comprar presente. Gente, é a mesma coisa todo ano. Todo ano. Eclesiastes fala dessa crise, tá? Natal, aí vem final de ano, aí vem Carnaval, aí vem Páscoa. Gente, é tudo, a agenda é a mesma todos os anos. Eu falei, gente, que coisa mais chata é isso? Eu lembro que uma vez eu estava num bar de Carnaval, dancei os 3 dias, que eu gostava muito de Carnaval, gente, muito, muito. Eu sei de alguns que gostavam muito. E eu estou sentado, me sentei, sabe quando você está exausto de tanto pular e de rodar? E detalhe, eu fazia tudo isso de cara limpa, tá? Nunca fui não gostava de beber, nunca fui de beber, nunca usei droga nenhuma. Entendeu? Eu fazia tudo isso de cara limpa. Aí eu estava lá sentado no salão, assim, exausto. Aí comecei a olhar para aquele povo pulando, aquele povo gritando, aquele povo bebendo. Falando, meu Deus do céu, que coisa sem sentido. Que coisa sem sentido. Eu lembro que teve um carnaval, que eu fui para a praça, né, lá no centro de São Luís, com os meus amigos, porque eu também ia comemorar, meu que tinha passado no vestibular, né. E aí estava todo mundo bem, gente, estava todo mundo bem. Aí, de repente, quando eu vejo, está todo mundo com um panozinho assim, e tem todo mundo loucão, né? Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu perguntei, o que é isso? É loló, Washington, vai lá. Aí eu pensei assim, como é que eu faço agora? Porque tem mais um detalhe, nós queremos fazer parte da turma, né? Como é que está todo mundo lá cheirando, ficando legal? Como é que eu não ia cheirar também? Mas existe uma coisa que vocês não conhecem de mim. Eu sou um excelente ator. Olha, se alguém postar isso de novo, vai ter, tá? Eu sou um excelente ator. Aí, prendi a respiração, fui lá, saí de lá. Na cabeça de todo mundo, naquele dia, eu tinha cheirado legal. Não sei nem como é que é o cheiro, gente. Para você ter uma ideia, eu tenho tanta dificuldade com drogas, que eu fui para uma cachoeira esses dias atrás aí com o João, esqueci agora, foi com o Gabriel. E aí, de repente, o João, caraca, que cheiro de maconha. Eu falei, onde? Falei, pastor, você não está sentindo? Eu falei, não. Falei, pastor, tenta respirar. E ver o que você sente. Isso aqui é maconha. Esse cheiro que você está sentindo é maconha. Eu falei, Falei, querido, não sei. Não sei. Se alguém não falar, eu não sei se o cheiro é maconha. Demorou anos da minha vida para eu conhecer cocaína, gente. Para ver cocaína de perto. Anos da minha vida. Eu observo uma coisa, gente. A Bíblia fala que os homens vão ser sem domínio de si. Eu sempre falava com meus amigos da faculdade de engenharia. Falei, gente, vocês não são um cachorro. Pelo amor de Deus. Vocês parecem cachorro. Tem uma época que nós falávamos assim, porque eles enchiam a cara e aí terminavam se relacionando com pessoas que eles não queriam se relacionar. E alguém falava assim, mas eu não posso usar a palavra que ela é muito baixa. Mas aquela assim, o caso do fulano de tal é o prazer. Então ele fala assim, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Escuta isso, inimigos do bem. Traidores, 171, a linguagem do carioca. Traidores,
atrevidos, convencidos. Aí Paulo agora mata Paulo. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso aqui é um caso sério, gente. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Isso aqui é uma vacina contra tudo aquilo que foi dito. Sabe por que Paulo está falando? Fica longe também destes. Você tem quanto tempo de casada com Jairo? 22 anos. Tem o Jairo e a Roberta de casados, 22 anos. Vocês hão de concordar comigo, vocês dois, que de repente você olha para você hoje, Jairo, e você vê coisas da Roberta em você. A Roberta olha para ela e vê coisas do Jairo para você. Gente, a gente assimila o comportamento do outro. Esse negócio de você dizer, eu não sou influenciável, balela, todos nós somos influenciáveis. A forma como você está vestido, a cor da roupa que você escolheu, o cinto que você usa, o sapato que você... Tudo isso é influência, gente. Por mais cabeça que você se ache, você é influenciável. Queridos, que Deus nos dê graça para nesses dias nós não cairmos em enganos. Que Deus nos dê graça para que nesses dias nós nos aprofundemos no conhecimento dEle. Que Deus nos dê graça para que nesses dias nós tenhamos uma revelação maior dEle. Quero que você fique em pé no seu lugar.